Bom, mensagens obtidas pela Polícia Federal mostram que o banqueiro Daniel Vorcaro ameaçou incluir o site de esquerda Diário do Centro do Mundo, o DCM, no chamado processo das fake news. A jornalista Malu Gaspar, em entrevista à CBN, explicou um pouco o caso. Ofereceu 50 mil reais para o site não falar mal dele, para não falar nada negativo sobre o Master. Aí o sicário disse que o site pediu o dobro. Enquanto eles estão ali naquela negociação, não sabe se vai fechar ou não vai fechar, o site dá uma notícia que o Vorcaro não gosta sobre o Master. E aí o Vorcaro diz uma coisa muito sintomática que me chamou a atenção quando a gente teve acesso ao material sigiloso da Polícia Federal. Dessa vez não hackeei ninguém, tá, gente? Foi por fonte mesmo, trabalho de jornalista raiz, normal. Mas aí está lá na representação, nos diálogos descritos pela Polícia Federal, que o Vorcaro fica bravo, não gosta da publicação da matéria e fala que esses caras não são sérios e que ele vai botar os caras no processo das fake news. Vou botar no processo das fake news. Vou fechar esse site, ele fala para o sicário. Como se ele fosse dono do processo das fake news, que afinal de contas é comandado por quem? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ministro, cuja mulher fez um contrato com Daniel Vorcaro de 130 milhões de reais para prestar serviços que até hoje a gente não sabe exatamente quais são. Então, Milton, quando a gente começa a olhar o quadro geral dessa dinâmica mafiosa e corrupta do Daniel Vorcaro, o que a gente entende? Que ele tinha motivos para achar que podia mandar em todo mundo, passar por cima da lei, quebrar dente de jornalista, moer funcionário e botar site de notícia no inquérito das fake news. Só reforça que a jornalista Malu Gaspar, em entrevista à CBN, explicando um pouco esse caso que foi divulgado hoje. Os diálogos são de outubro de 2024 e aparecem então na investigação da Polícia Federal. As conversas ocorreram enquanto havia uma negociação de possível parceria entre o veículo Diário do Centro do Mundo e o Banco Master, Marina. E o Vorcaro fica ali irritado, né, nessa troca de mensagens e chega em dado momento ali a ameaçar, né, palavras dele ali, vão entrar no processo das fake news. E aí, claro, a gente lembra sempre, né, que é um processo cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes, que tem ali aquele contrato de 129 milhões com a mulher e o Banco Master, que até agora não veio a público explicar qual era o tipo de relação jurídica ou negocial que eles tinham. Isso é outro ponto preocupante que, por si só, deveria levar à investigação de Alexandre de Moraes. Porque, de novo, tem muito dinheiro envolvido. Tem 129 milhões de reais envolvidos quando a gente pensa em qualquer relação entre Alexandre de Moraes e Vorcaro, ponto. Por quê? Porque esse dinheiro foi um contrato com a esposa dele e nós estamos encontrando várias citações amorais em todo o celular de Vorcaro, né? O que a gente mais viu até agora. Então, assim, é muito grave. Só isso aí já deveria levar uma investigação. Cadê o nosso Senado Federal? Se for depender do Gonê, esquece o Gonê. O Gonê não viu, né, que tinha nenhum tipo de... Não viu urgência nenhuma na prisão, né, em decretar uma prisão de Vorcaro, por exemplo, depois de ter acesso a tudo isso que a gente está vendo. Então, assim, ele já não viu urgência mesmo. Olha a forma como ele agiu até aqui. Então, não dá para esperar. Agora, não é possível. O nosso Senado Federal precisa fazer alguma coisa. E sabe o que me preocupa nessa história toda? Um dos pontos, né, da decisão do André Mendonça foi exatamente de que o Vorcaro tentava derrubar perfis, derrubar matérias contra ele e tudo isso, né, pagar jornalistas. Aí eu fico aqui me perguntando, é muito parecido com o que foi feito, bem ou mal, com o inquérito das fake news, né? Para que serviu tudo aquilo ali? Exatamente para perseguir jornalista, para derrubar perfil. Então, olha só como que a pessoa, o Vorcaro, se sentia ali em relação a Alexandre de Moraes para fazer uma mensagem como essa. E ele fala mais, né? Quando ele está ali, é o seguinte, eu não sou menino. Eu vou derrubar esse site, vou colocar, ele disse, né, vou colocar no inquérito das fake news. Deixa a reportagem no ar, eles vão ver.
Gente, num rompante, ou seja, o inquérito agora é dele também? Será que 129 milhões de reais também compram uma sociedade no inquérito das fake news, né? Quem mais será que comprou ou não, pode ou não comprar a sociedade num inquérito no nosso Supremo Tribunal Federal? Um inquérito que dura 7 anos, e que agora a gente está vendo a intimidação, isso aqui está revelando por que tomou essa proporção. Porque teve intimidação a jornalista também, né? A gente está falando de derrubada de sites, né? E aí a gente está vendo tudo isso, mas o que aconteceu até aqui? Exatamente a mesma coisa. Então, quem sabe agora os jornalistas sentindo tudo que está acontecendo, vão também dizer que chega, basta desse inquérito, né? Basta desse inquérito que dura 7 anos, que trouxe a censura para o nosso país. Agora, em que eles estão vendo que tipo de censura? Uma censura que, inclusive, fala em quebrar os dentes de um jornalista. A gente está vendo os tentáculos dessa rede criminosa, né, se infiltrando em diversos segmentos. Eles tinham lá aquele grupo de WhatsApp, a turma, em que o sicário ali comandava, né, tinha uma folha de pagamento de R$1 milhão para comprar muita gente, ameaçar, coagir. Esse Diário do Centro do Mundo tinha ali uma proposta de parceria de R$50 mil, inclusive para blindar o Banco Master de notícias negativas. E aí teria irritado ali o Vorcar, uma dessas notícias, né, e aí houve então essa ameaça de entrar no processo das fake news, mas é como bem disse a Marina, como é que ele tinha aí essa autoridade toda para se sentir tão confortável, né, de dizer, olha, vou mandar esse cara ou esse veículo para o inquérito? Quem paga 129 milhões deve se achar com poder. É bem razoável você imaginar que você paga, digamos, serviços advocatícios por um valor que não existe em nenhum lugar do mundo e que você vai falar para aquele ministro, que é o marido da dona do escritório, que eu quero que determinada coisa entre no inquérito. Agora, eu preciso, a Marina citou aí, né, o 4781, esse inquérito, é o número do inquérito das fake news, que na verdade foi apelidado de inquérito do fim do mundo. Essa imprensa que agora está reclamando, primeiramente, como já fizemos aqui, importante parabenizar pelo trabalho que estão fazendo. Importante que eles sejam bem-vindos agora a esta luta que nós já estamos há muito tempo, mas não há problema nenhum, não há críticas à atuação agora. Só que eles deveriam começar a defender o que nós estamos defendendo aqui há muito tempo, a nulidade completa do inquérito 4781. Acaba com tudo aquilo. E o Estado vai ter que, digamos, ressarcir por perdas e danos muitas daquelas pessoas que entraram naquele inquérito agora a gente está vendo, por uso meramente político. Tem uma expressão na justiça, me permitam aqui usar certas coisas que, né, fazem parte. Tem um negócio que chama-se amicus curiae, ou seja, você é amigo da corte, você é convidado a participar. O Vorcar pagava 129 milhões para o escritório da Viviane Bart, a esposa do Moraes, para dizer o que o Moraes deveria fazer no inquérito das fake news. É isso que eu posso depreender dessa conversa? Porque ele está dizendo com uma autoridade de quem vai dizer o que... Vai fazer chegar ao ministro o que ele estava contando a alguém sobre essa possibilidade de incluir este site especificamente no inquérito. Porque o inquérito das fake news, é bom a gente lembrar, era um negócio que acabava com a vida de quem estava envolvido ali. A gente precisa se lembrar do que esse inquérito fez com as pessoas, com veículos, com desmonetização, asfixia financeira, perda de passaporte de pessoas. Bom, esse inquérito das fake news foi uma tragédia. O Consta pode explicar com exemplos pessoais aqui. Então, a gente precisa lembrar o que foi esse inquérito. Esse inquérito é completamente ilegal na origem. É um absurdo. Este inquérito precisa agora que esta imprensa que chega agora comece a dizer, vamos acabar com esse negócio, anula tudo. É nulidade, sempre foi nulo. Para quem se dedicava minimamente à honestidade intelectual, de olhar a origem de como ele começou, da forma como ele começou. Vale lembrar, o Toffoli de ofício abriu esse inquérito e indicou Alexandre de Moraes sem sorteio, ou seja, não pode nem dentro do Supremo existir. Imagina o que ele produziu para fora, porque começou a caber tudo, daí o nome de inquérito do fim do mundo, que o ministro, à época, o decano, Marco Aurélio Mello, teve que ouvir isso do próprio Toffoli. Decano, eu acho que o senhor não vai gostar do que eu fiz. Claro que não vai gostar, é uma completa nulidade. É uma nulidade porque vem de uma ilegalidade.
Este caso do Banco Master só existe na proporção que nós estamos vendo. O Banco Master não é um escândalo financeiro, ele também é um escândalo financeiro. Chegou até nós como um escândalo financeiro, mas ele é muito maior. E sabe por que ele é muito maior? Porque antes houve esse inquérito 4781, que deu uns superpoderes ao ministro Alexandre de Moraes. Eu escrevi há pouco sobre isso na revista Oeste também. Este ministro superpoderoso, que agora a gente está vendo como que as coisas chegavam a ele, sem contar todos os que passavam informações para ele, agora tinham que, parece, exigia. Coloque isso no inquérito. Eu quero isso no seu inquérito. Quem é um banqueiro para dizer a um ministro do Supremo, a mais alta corte do país, que ele tem que colocar este ou aquele? Essas coisas são feitas com suspeitas fundadas, investigação da Polícia Federal. Depois, sim. E olha que teve um monte de coisa absurda, mesmo com a investigação dessa parte da polícia que se bandeou para esse inquérito. Mas nós estamos falando de um caso que só existe porque antes existiu o completo absurdo de um ministro ficar muito além da lei, fora da lei. Muito além da lei é só uma gentileza para fora da lei. Nós estamos falando de um caso que precisa que esta imprensa que agora voltou a fazer jornalismo defenda a nulidade do 4781. Começa por aí, de 2019. Aliás, essa era a lógica da anistia. Agora também acho que não vamos fazer mais anistia, vamos anular, que é melhor. É mais justo, no mínimo. O Piotr, me junto a você aí com os jornalistas que agora, né, estão apanhando. Sejam muito bem-vindos, mas ainda a gente ouve em alguns veículos e de alguns jornalistas que o inquérito das fake news foi justificado naquele momento há 7 anos para salvar a democracia. A gente ainda ouve esse tipo de ressalva. Então é importante você frisar que tem que ser declarado nulo de ofício do início ao fim. Claro. A gente ainda tem essa defesa parcial do inquérito das fake news. Lá naquele momento se justificou, agora não mais. Aí não dá, né? Aí são 2 pesos e 2 medidas. Marcília, eu quero te ouvir. Uma pergunta recorrente aqui no chat é o seguinte: cada vez mais a gente tem 2 ministros do Supremo Tribunal Federal muito ligados aí a Daniel Vorcaro. Agora com essa revelação das trocas de mensagens. A gente sabe que para investigar um ministro do Supremo é necessária autorização. Como é que funcionaria? O ministro relator do caso Master, André Mendonça, teria competência, poderia ele autorizar uma investigação de um ministro do Supremo, ou essa é uma prerrogativa exclusiva do Procurador-Geral da República, no caso Paulo Gonet? Olha, antes queria me juntar a vocês nessa questão do inquérito das fake news, né? Ou do fim do mundo, que eu não gosto desse nome do fim do mundo, porque o mundo possivelmente acabará antes do inquérito. Então, o inquérito do fim do mundo, não sei se é um nome adequado, mas, brincadeiras à parte, a gente, inclusive esse inquérito nós estamos vivendo isso porque esse inquérito surgiu. Se essa indignação da velha imprensa ocorresse lá, talvez hoje não existisse esse problema todo que nós temos em relação ao STF. O monstro, quando você bate com o martelo na cabeça dele na raiz, ele não cria os seus braços, os seus tentáculos. Se houvesse, portanto, essa indignação que hoje há da imprensa ou de parte da imprensa, em 2019, são 7 anos. Nós teríamos 7 anos de combate. Muito difícil que o STF estivesse de pé com essa excrescência que é esse inquérito até hoje e com as suas decorrências que resultaram desses escândalos todos. Bom, esse é um ponto. Outro ponto é sobre essa história do site de esquerda, esse DCM. Veja, site de esquerda receber dinheiro, eu acho que não surpreende a ninguém, a gente sabe muito bem como funcionam esses sites. Mas o que realmente surpreende é o fato de nós termos aqui uma espécie de... A gente estava falando do Moraes, a coisa vai escalando, né? Então, o Moraes, ele era influenciado por conta do contrato com a mulher. Agora a gente não está mais falando do Moraes fazer uma advocacia para a mulher e se encontrasse com o Galípolo e não sei o que. A gente está falando de talvez o Galípolo ser sócio dele no inquérito das fake news. O Galípolo, o Vorcaro. O Vorcaro ter o poder de incluir um site dentro do inquérito das fake news. Eu quero, Paulo, pedir licença para dizer aqui a mensagem que o banqueiro escreveu para o Sicário, que era o seu parceiro, o seu parça da gangue ali nisso, é a seguinte: ao falar do DCM, que fez uma matéria contrária ao Vorcaro, ele diz assim: estão achando que estão mexendo com o menino. Com o menino, agora não quero mais. Aí ele escreve Lais, porque ele não sabe escrever o Vorcaro, como a gente viu. Aí ele, vão entrar no processo da fake news.
vou fechar, também eles querem fechar errado, esse site. Manda deixar a matéria, esses otários, sem acento de novo. Então, aqui, enfim, além do português defeituoso, tem um defeito de origem, que é o fato de que parece que esses 129 milhões fizeram do Vorcar o dono do inquérito das fake news. Esse inquérito que alcançou jornalistas, réus do dia 8, que fez e aconteceu com a direita durante esses 7 anos, era comandado por Vorcaro. E veja, quando ele escreveu essa mensagem, ele já tinha contratado a mulher do Moraes há 10 meses. Inclusive, dos 129 milhões, ela já tinha recebido 30 milhões. Portanto, meus caros, pode ser que nós tenhamos aqui um inquérito compartilhado. Ninguém sabia do inquérito, ninguém conseguia ver o inquérito das fake news, só o Vorcaro. Não é incrível isso? Bom, por fim, a sua questão, Paula, rapidamente, veja, como é que funciona? Se o ministro tiver que ser investigado, qualquer de nós pode noticiar isso, levar essa notícia para um ministro do STF. O problema é que o Ministério Público, o promotor, no caso, no STF, o tal do PGR, que é o Gonê, vai ser o titular da acusação. Então, o ministro recebe a notícia de que há um ilícito, de que há um crime de um ministro, e o que o STF faz com isso? Entrega para o Gonê. E o Gonê é que vai decidir se arquiva aquela notícia, se leva adiante ou não. Porque o Ministério Público, no caso o Gonê, ele é o titular por lei. Isso é lei. É o titular da ação penal. Mas aí você não cabe recurso para o ministro dizer, como aconteceu agora, né? Porque o ministro André Mendonça, se fosse depender do Gonê, o Vorcaro teria fugido. Vamos ser bem sinceros, porque ele não viu gravidade nenhuma em tudo aquilo que estava acontecendo. Aliás, isso é uma coisa. Tudo bem, ele estava de tornozeleira, né? Tinha toda essa história, mas eu não sei, né? Ele continuou mandando esse tipo de mensagem. Olha a sensação de impunidade, né? Que ele tem ali. Então, assim, se o Gonê não sentiu, ele levou ali um aperto do Mendonça, né? Dizendo, como que você não vê gravidade e urgência dados esses fatos? Não caberia também um recurso em que ele pudesse dizer, não, peraí, a coisa tá... Dessa decisão cabe recurso, e podia, em tese também, do mesmo jeito que abriram o inquérito das fake news e sem consultar o Ministério Público, poderia, qualquer ministro poderia abrir um inquérito das um inquérito de ofício e falar assim, não estou aqui dando ideia... Aliás, você me deu uma ideia, desculpa essa, porque é o seguinte, por que é de ofício? Porque diz respeito ao STF. Isso. Está manchando a instituição STF. Eu pergunto, Marcília, existe alguma coisa no nosso país hoje que manche mais a instituição STF do que isso? Do que essa relação do Alexandre de Moraes, a mulher recebendo 129 milhões, essas trocas de mensagem, conseguiu bloquear, derruba site, entra no inquérito das fake news... Mas aí teria que ter coragem de um ministro do Supremo, um outro ministro abrir de ofício, por conta própria. Falar, de alguma maneira, qual foi a justificativa da abertura do inquérito das fake news? Houve um crime dentro do STF. Por quê? Porque os ministros, eles liam as mensagens que supostamente o atacavam nos seus celulares dentro do STF. Foi nesse malabarismo. Essa interpretação. Agora, se você tem um ministro dentro do STF negociando... ressorte ou negociando o próprio inquérito das fake news, talvez você tenha crimes acontecendo dentro do STF, isso justificaria uma abertura. Mas o problema é que aí a gente, para remediar o que o Moraes, Toffoli fizeram, a gente estaria usando os mesmos métodos. Exato. Eu não sei se o Mendonça, enfim, usaria esses métodos, creio que não, mas enfim, estamos aqui apenas pensando alto. O Consta queria complementar, agora, só para não perder o fio da meada, Marcília, um parlamentar, por exemplo, poderia apresentar essa queixa-crime, essa notícia-crime contra o ministro. Qualquer um de nós, a Polícia Federal, inclusive, esse relatório que o Fachin recebeu de 200 páginas sobre o Toffoli, já deveria ter feito o Fachin tocar isso adiante. Ele deveria pegar esse troço, entregar para o Gonê e falar, Gonê, seguinte, tem aqui acusação, tem aqui 200 páginas falando, por exemplo, que o Toffoli estava com esse, que o Toffoli estava com aquele. Provavelmente, eles, inclusive, a Polícia Federal falou, tem também outros relatórios de outros ministros, do Moraes, por exemplo. Bom, então, se o Fachin quiser, me entrega aí, Polícia Federal. Pega esses relatórios, entrega para o Gonê e fala, e aí, Gonê? E aí? Né? O problema é que o Fachin pegou e arquivou.
Sob a desculpa de não, já resolvemos ali na reunião secreta, aquela reunião secreta, ele arquivou. Então, consta, há uma interpretação de que quando a Polícia Federal bateu a porta do presidente do Supremo, do Edson Fachin, com esse relatório de 200 páginas, eles falaram ali, olha, estamos chegando muito próximos a ministro, a gente precisa de autorização para investigá-los. O que fez o ministro Fachin? Vamos levantar uma arguição de suspeição, lembra? E aí rolou aquele chá das 5, que eles ali divulgaram aquela nota conjunta, Dias Toffoli cai fora e André Mendonça, então, é nomeado o novo relator. Mas eu acho que foi isso, a Polícia Federal chegou com essas provas e o Fachin tentou ali uma arguição de suspeição que deu em nada. Hoje o editorial do Estadão, né, que é um desses aí que nos últimos 7 anos andou hibernando ou aplaudindo os abusos do Supremo, do Alexandre de Moraes, o inquérito do fim do mundo, porque o alvo era bolsonarista, né, digamos, ele falou da máfia no poder. Ele tem um parágrafo lá que ele fala que chegou no Poder Judiciário, cita o contrato de 129 milhões, o resort do Toffoli, dizendo que não configura um crime por si, o que para mim é uma visão equivocada, acho que já é crime e está exposto, né? Mas depois chama atenção para a reação do STF, que é uma reação defensiva e agressiva, né, de tentar abafar, de tentar impedir a investigação. Então é disso que se trata. Estão todos ali de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém. Aparentemente, a exceção do André Mendonça, né, que teve coragem de liberar e dar autonomia para a Polícia Federal fazer o trabalho, e está vindo essa podridão toda à tona. Poucos estão tendo coragem de denunciar isso para valer, pelo crime que representa. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, merece menção, porque ele fez uma postagem agora, né, dizendo que o banqueiro tinha 129 milhões de motivos para achar que os seus interesses seriam atendidos por Moraes, nessa mensagem esdrúxula de vai bloquear, né? E ele pergunta, o Senado está esperando o quê para afastá-lo do cargo? O senador Eduardo Girão, do mesmo Partido Novo, né, segundo Cláudio Dantas, entrou com um pedido para colocar o senador Alcolumbre no Conselho de Ética, justamente, né, por abuso de poder e enfim, está tentando aí impedir, né, que o mecanismo de freios e contrapesos constitucional funcione no país. Você mencionou também mais cedo, Paula, que existe uma das mensagens que trata o Bolsonaro como idiota, como beócio, né? E eu resgatei a mensagem que fez o Vorcaro se referir assim ao Bolsonaro. A mensagem de julho de 2024 diz o seguinte: os senhores não leram errado, impediram de acontecer e foram demitidos. Não é mais questão de todo dia, mas sim a cada hora. Por isso o sistema está agindo com tanto afinco em suas ações. Qual é a notícia? Gerentes da Caixa perdem o cargo após barrarem operação arriscada e atípica de 500 milhões de reais, R$500 bilhão ligadas ao Banco Master. Ou seja, Bolsonaro estava justamente mostrando que no Brasil, né, a máfia se defende, se protege. A gente tem que concluir uma única coisa com isso tudo, porque foram esses que julgaram e condenaram Bolsonaro e seu entorno. Foram esses, não foram outros, não foram alienígenas. A turma da imprensa vai ter que se dar conta disso cedo ou tarde, né? Fazer o elo. Bolsonaro está preso por um único motivo, porque ele estava incomodando bastante essa turma, a turma, né, de Brasília.